Oi. Hoje eu queria falar com vocês sobre um tema que é completamente comum na nossa vida, e ainda mais para nós jovens, que é o pecado e a tentação. O pecado e a tentação são duas coisas que andam juntas. O pecado não acontece sem a tentação, mas a tentação acontece sem o pecado. Isso mesmo. Então, o pecado, ele tem como se fosse uma semente. E essa semente, ela é a tentação. A tentação, na verdade, ela é uma mentira bem contada. É uma coisa que parece que é verdade, só que na verdade não é. E ela só vai se tornar verdade se você aceitar. Por isso que é chamada uma tentação. Então, a tentação, ela acontece. Se você estiver na igreja, se você não estiver na igreja, a tentação acontece. O que modifica isso, o curso da tentação, é a sua resposta. Porque a tentação ela só vai virar um pecado se você ceder. Senão ela fica só sendo tentação. E a tentação não é um pecado. Então, por isso que nós temos que resistir às tentações. Não acho que porque você é cristão, você está imune a isso. Não mesmo. Se Jesus, que é Deus, foi tentado no deserto e ele resistiu, isso quer dizer que o quê? Que nós também podemos resistir. A palavra diz que nenhuma tentação que virá sobre nós vai ser forte demais que nós não possamos vencer. Todas as tentações que nós enfrentamos, nós podemos vencer elas. Mas, por ela ser uma mentira bem contada, por vezes nós caímos. E quem que tenta a gente? O diabo. E ele é o quê? O pai da mentira. Por isso que a tentação é uma mentira, só que bem contada. Às vezes ela parece uma verdade. Por exemplo, quando você aceita Jesus, você teve uma vida longe de Jesus. E lá você era escravo de muitos pecados. Mas você decidiu servir a Jesus e abandonar essa vida de pecado. Porque Jesus, ele pagou o preço pelos seus pecados. Então você não é mais escravo desses pecados. Esses pecados, eles não te escravizam mais, eles não ditam como você vive. Agora você é uma nova criatura e você tem uma nova vida. Então o poder do pecado sobre a sua vida, ele foi o quê? Anulado pela cruz. Mas essa é a verdade. Só que o diabo, sabendo que você já foi escravo de certos pecados enquanto você estava longe de Deus, ele vem e te conta uma mentira. Muitas vezes te acusando. E você acredita. Por exemplo, ele fala, não, sabe aquele pecado que você cometia lá? Aquele pecado lá, ele não morreu na sua vida. Você é fraco. Você não consegue suportar essa tentação. Nesse pecado aqui não tem como. Realmente, esse daqui não tem como você lutar contra, porque você sempre cometeu ele e você nunca vai dar conta de sair dele. E aí você se esquece, naquele momento em que a tentação vem muito forte, você se esquece de que todo o poder do pecado foi quebrado na sua vida e você acredita naquela tentação, você acredita naquela mentira e fala, realmente, esse pecado aqui eu ainda não dei conta, eu ainda não venci ele. E aí você vai lá e aceita a tentação e cai no pecado. Só que se você se lembrasse do que Jesus fez e de que realmente agora nenhum pecado mais tem poder sobre a sua vida, você teria vencido a tentação. Na igreja nós falamos muito que nós vencemos a tentação agora e vencemos o pecado com a graça. Porque a palavra diz que agora nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E isso nos dá poder para vencermos os nossos pecados. Mas talvez isso, mesmo falando assim, fica muito abstrato. Como assim eu vou vencer com a graça? É só eu falar, eu estou debaixo da graça e agora? E venci todos os meus pecados? Não. Eu entendi depois de muito tempo, já tem muito tempo que eu ouço a pregação sobre a graça, que eu fui entender como que nós vencemos os nossos pecados com a graça. Porque antes a graça parecia que era só uma palavra e tal. E aí depois a gente foi entendendo que graça é Jesus, e enfim. E aí a gente passou a repetir sempre uma frase falando graça é o favor imerecido. Amém, mas e aí? Como que na prática a graça me ajuda?
Então, na verdade, ela não só ajuda, mas ela vence por você. Mas você sabendo de fato como. A graça, ela é o favor imerecido. Mas que favor é esse? A graça é Jesus vindo e morrendo no seu lugar. A graça é Jesus. Jesus, ele é o próprio sacrifício. Esse sacrifício que te dá poder para lutar e vencer contra o pecado. Como? Ele não era pecador. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Mas ele morreu no seu lugar pelos seus pecados, porque nós éramos pecadores. Então ele foi lá e morreu por gente que não presta, como nós. E ele morreu no nosso lugar. E isso é um favor imerecido. Você não merecia, mas você foi salvo sim. Foi salvo dos seus pecados, das suas misérias, de tudo, de toda lama. Jesus te salvou. Essa é a graça. Amém. E agora, como que eu venço os pecados? Com a verdade. Essa é a verdade sobre você. Você é salvo e no pecado não tem mais poder contra a sua vida, porque Jesus, ele fez um sacrifício santo, completo e perfeito. Só que esse sacrifício de Jesus, ele fez o quê? Com que hoje nós fôssemos feitos filhos de Deus. Ele nos resgatou do mundo, ele nos resgatou do império das trevas e nos fez filhos de Deus. Então agora, de acordo com Hebreus, nós podemos nos achegar diante de Deus, tendo certeza que ele vai nos ouvir, porque nós somos filhos e o Pai ouve o Filho. Então, isso é a graça que nos dá base para nós termos um relacionamento com Deus. Hoje eu tenho certeza que quando eu orar, quando eu falar com Deus, Ele está me ouvindo. Baseado o quê? Na graça. Porque Jesus me tornou filha de Deus e Ele me ouve. Então, quando a tentação vem sobre mim, eu sei a verdade sobre mim. E mais que isso, eu tenho um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, ele não é ocasional, mas ele é frequente, ele é diário. E esse relacionamento diário com Deus me fortalece, me lembra de todas as verdades a meu respeito. E dessa forma, nenhuma tentação se torna insuportável, porque eu tô cheia de Deus. Nós não comemos apenas uma vez na semana, nós comemos todos os dias, porque o nosso corpo precisa de alimento todos os dias. E do mesmo jeito é o nosso espírito. Nós precisamos nos relacionar com Deus todos os dias. Porque dessa forma nós vamos estar fortalecidos e quando a tentação vier, nós estamos prontos, munidos de toda a armadura, revestidos de tudo, de todo o poder, revestidos de toda a autoridade para vencer. Mas quando nós estamos distantes de Deus, nós nos esquecemos das verdades a nosso respeito e aí nós sucumbimos às tentações. Mas essa não é a verdade a nosso respeito. Então eu creio que a graça, ela veio, Jesus, ele veio para nos dar um relacionamento com o Pai. E é esse relacionamento diário, frequente, verdadeiro, que vai nos fazer vencer todas as tentações e todos os pecados da nossa vida. Amém? Eu espero que isso tenha te abençoado como me abençoou quando eu parei para pensar e eu entendi o que é a graça e como que ela é prática na minha vida. É um relacionamento com Deus. Simples assim, mas profundo assim. Espero que possa ter te abençoado de alguma forma. Tchau!